E aí, gente, tudo bem com vocês? Cara, então, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque, como vocês podem ver pelo título, claro, eu vou falar sobre 5 livros que mais marcaram, assim, a minha vida até hoje, né? Porque, obviamente, tem muito livro ainda pra ser lido, e claro que essa lista pode mudar, mas até o dia de hoje, esses foram os 5 livros que mais me marcaram. E eu queria falar um pouquinho sobre ele com vocês. Então, assim, vou começar logo direto ao ponto, falando sobre o... Não foi o primeiro livro que eu li na minha vida, mas foi, assim, o primeiro livro que eu li que me causou um impacto muito grande, sabe? Eu tenho um apego muito grande por esse livro, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Assim, eu, quando era mais nova, adolescente, assim, até uns 18 anos, eu não gostava de ler. Até os 18 eu li pouquíssimos livros na minha vida, porque eu não tinha esse hábito, eu não gostava de ler, não sei porquê, eu simplesmente não tinha esse hábito. E, então assim, eu não lia muito. Até que o meu namorado da época me emprestou, não esse livro aqui, mas me emprestou o livro. E, cara, esse livro foi o que abriu as portas, assim, pra mim no mundo da leitura. Foi o que me deu vontade de ler cada vez mais e buscar livros cada vez melhores e livros que abrissem cada vez mais a minha cabeça. Porque, cara, esse livro foi um marco na minha vida, foi realmente um marco na minha vida, né, por conta disso que eu falei pra vocês. E então, assim, eu tenho um apego muito grande por esse livro, porque esse foi o primeiro livro, assim, que eu li, né, e foi um livro que me trouxe muitas oportunidades, assim, em relação à leitura. E basicamente, né, vamos falar um pouquinho sobre o livro pra vocês. É uma ficção onde uma cidade é tomada por um mal de uma cegueira branca, ou seja, rola uma epidemia de cegueira branca. E a partir dessa epidemia, né, onde as pessoas vão sendo assoladas por esse mal da cegueira branca, que acontece o desenrolar da história. Então, assim, logo nas primeiras páginas você já sabe, né, que rola essa epidemia, então isso não é spoiler, porque todo o livro é em cima dessa cegueira. Mas a partir daí começa a história do livro e, cara, é um livro que destrói qualquer imagem que você tinha sobre a humanidade antes. Ele destrói a imagem que você tinha e constrói uma completamente nova. Porque ele é muito baseado nas relações das pessoas. Como as pessoas mudam a partir do momento que elas se veem em uma situação onde elas não enxergam. Como as relações das pessoas se estruturam e o quanto é precioso, né, que você enxergue em um mundo onde ninguém mais vê, com os seus próprios olhos. Então é um livro, cara, pesado, é uma leitura pesada, não só pela história, não só pelos fatos que acontecem, mas o Saramago tem um estilo muito peculiar de escrever. Se você nunca leu o Saramago, se você se interessar em ler esse livro, não desiste nas primeiras páginas. Você vai estranhar, porque o Saramago, ele escreve com períodos muito grandes, parágrafos muito grandes. Quando tem diálogo, você não tem aquela pontuação certinha de diálogo. Os diálogos vão acontecendo assim, né? As falas vão acontecendo e talvez você até possa se perder no meio do diálogo, porque você não sabe quem é que falou aquilo ali, às vezes você tem que voltar e tal. Então, de início, é uma leitura que você demora a se acostumar um pouco. Mas vale muito a pena ler esse livro e qualquer outro livro do Saramago, porque é um escritor incrível. Esse livro aqui, inclusive, ele ganhou o Nobel de Literatura, então assim, já dá pra perceber que o negócio é bom mesmo. Mas, cara, é um livro que abriu minha cabeça, sabe? A maneira como eu enxergo as pessoas e a maneira como eu enxergo as relações interpessoais mudou muito depois de eu ter lido esse livro. Foi o livro que mudou minha vida. Foi, acho que assim, o primeiro livro que eu li que mudou minha vida. Os próximos 3 livros eu vou mostrar eles juntos pra vocês. Porque eles estão totalmente interligados, não só no sentido da história e do objetivo deles, mas também em como eles mudaram a minha vida. Então, esses livros são
1984, do George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e Revolução dos Bichos, também, do George Orwell. Então, assim, dos três, o maior é o 1984 e o Revolução dos Bichos é um livro super curtinho, super fácil de ler, que você termina em 2, 3 dias, até menos, se você tiver, assim, muito extasiado pela leitura, que provavelmente vai acontecer com você, isso também aconteceu comigo. Mas então, vamos lá. Por que esses três livros, por que eu tô falando deles juntos e por que eles mudaram tanto a minha vida? Os três livros fazem críticas a regimes totalitários. Então, assim, o Revolução dos Bichos faz uma crítica sobre a política stalinista, né, que rolou na Revolução Russa. E 1984 e Admirável Mundo Novo fazem críticas a um possível futuro da humanidade. Esse aqui foi escrito em 1948 e esse aqui foi escrito em 1932. Só que os autores, escreveram esses livros pensando em como a humanidade seria daqui a, por exemplo, 500 anos. Então, assim, eles falam sobre a sociedade de 1932, por exemplo, assim, Admirável Mundo Novo faz uma crítica fortíssima ao Fordismo e à automação e a descobertas científicas. E 1984 faz uma crítica fortíssima ao regime totalitário comunista, ao socialismo, entendeu? E também aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Então são livros que, analisando, né, o que estava acontecendo naquele momento da sociedade, e essas situações foram extrapoladas e deram origem a esses três livros aqui. Vou começar falando sobre Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos é uma história contada em forma de fábula. Então, assim, tudo acontece quando os animaizinhos que moram na fazenda resolvem se rebelar contra os humanos. E a partir daí, esses animais vão, né, eles se juntam, se revolucionam, e a partir daí a história se desenrola. Então, cara, ele é uma crítica fortíssima à estrutura de governos totalitários, fortíssima a como a mídia se comporta nos dias de hoje, né? Em como a mídia é completamente parcial e como a mídia é usada para influenciar as pessoas, para influenciar as grandes massas. Então, assim, é uma leitura super rápida, super leve, é super fácil de ler, ele é bem gostosinho e é legal porque, como a história é contada em forma de fábula, assim, passa muito rápido a leitura, sabe? E, assim, falando agora sobre esses dois aqui, esses dois livros, assim, esses três livros, na verdade, mas esses dois principalmente, cara, eles são essenciais para sua interpretação da sociedade que a gente vive hoje em dia se abrir, a interpretação que você tem em relação à sociedade mudar. Esses três livros, cara, abriram minha cabeça de uma forma, abriram meu mundo de uma forma que eu acho que eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse lido esses três livros. Porque as histórias desses livros explicam para você de uma maneira muito clara sobre como o Estado, sobre como os governos, sobre como as mídias e sobre como a elite do mundo influenciam as grandes massas. Então, assim, eles fazem, né? O Admirável Mundo Novo, por exemplo, faz uma crítica fortíssima à sociedade do espetáculo. Faz uma crítica fortíssima à liberdade que a gente tem na sociedade hoje em dia, uma crítica fortíssima às experiências que trazem falsas alegrias pra gente, sabe? Fazem uma crítica fortíssima à automação, assim, sobre como todo mundo acaba sendo muito igual, sobre como a mídia e a indústria cultural conseguem entrar em todas as nossas casas e influenciar os nossos comportamentos, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se vestir. Então, assim, se eu não tivesse lido esses três livros, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Em contrapartida, né, enquanto esse aqui fala muito sobre liberdade, onde tudo é muito livre, onde você pode fazer o que você quiser,
E essa é uma maneira que o Estado, aqui nesse livro, usa para controlar as pessoas, as grandes massas. Em 1984, a gente tem o contrário. A gente tem uma sociedade totalmente controlada, totalmente restrita, onde todos os seus passos são observados, onde tudo que você fala é observado, onde você é observado dentro da sua própria casa. Então, assim, são interpretações diferentes, né, para uma sociedade do futuro. Mas quando você mistura esses dois livros, se você pegasse esses dois livros e jogasse no liquidificador, a maçaroca que ia sair dali de dentro é o nosso mundo onde a gente vive hoje. Então, assim, são livros, cara, que... Nossa, eu não poderia recomendar mais que você lesse. Porque se você, hoje em dia, tá meio perdido com os acontecimentos políticos aqui no Brasil, se você hoje em dia não sabe muito bem por que criticam tanto a Rede Globo, se você hoje em dia não sabe muito bem por que criticam tanto o Bolsonaro, por que criticam tanto... por que falam que foi um golpe parlamentar que aconteceu ano passado... Esses 3 livros vão abrir a sua cabeça, independente de você ser de direita, independente de você ser de esquerda. Esses livros abrem a sua cabeça para você entender melhor como as coisas de fato funcionam hoje em dia, como a mídia funciona, como o governo funciona, como a polícia funciona e como nós, população, somos afetados por tudo isso. O 5º e último livro, na verdade, eu diria que é o mais importante, porque esse livro é o meu livro preferido. E assim, eu sei que faltam muitos livros ainda para serem lidos na minha vida, né? Porque tem infinitos livros que valem a pena ser lidos. Mas assim, eu tenho sérias dúvidas de que esse livro vá perder o posto dele de livro favorito, porque esse livro, cara, ele é fantástico. Ele é sublime. E o livro que eu falo é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro ganhou Nobel de Literatura também. E, cara, é até difícil falar sobre ele porque ele é muito importante pra mim e ele foi um livro que me tocou muito. Ele é aquele livro de cabeceira pra mim, sabe? Eu já terminei de ler ele 2 vezes e volta e meia eu tô pegando ele pra reler porque é um livro que me marca demais, que me marcou muito, né? Em todas as vezes que eu li trechos dele. Esse livro conta, assim... Quando você terminar de ler, talvez você pense que ele só conte a história da árvore genealógica de uma família, que é a família dos Buendia, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, calma aí. Esse livro conta a história dessa família aqui, de todas essas gerações aqui. Só que esse livro não é só sobre isso. Esse livro, antes de tudo, ele é o maior representante do realismo fantástico, que é um estilo de leitura latino. Assim, o Garcia Marques, se não for o maior representante desse estilo, é um dos maiores representantes, junto com o Borges. E esse estilo é um estilo que você usa a fantasia, você usa coisas fantásticas, coisas quase surrealistas para explicar a realidade. Então, assim, esse livro, além de ser o maior representante do realismo fantástico, é um livro que fala sobre a América Latina. É um livro que toca muito, que acho que vai te tocar muito, né, você sendo brasileiro, porque ele fala sobre a cultura latina. E ele fala sobre a história, além, assim, através dessa família, ele fala sobre a história da América Latina. Ele fala sobre as guerras, guerrilhas, sobre regimes totalitários, fala sobre as relações interpessoais que a gente tem, tudo, sabe, tudo muito. A gente é muito caloroso. Então, assim, esse livro fala sobre tudo isso. E ele escreve sobre essa família, e ele escreve sobre a história da América Latina de uma maneira, cara, que é incrível. Eu fico muito animada de falar sobre 100 Anos de Solidão, porque é o melhor livro que eu já li na minha vida e eu acho que vai continuar sendo por muito tempo. São pouco mais de 400 páginas, onde o Garcia Marques, né, foca na história dos Buendia, e toda essa história se passa na cidade de Macondo, que foi uma cidadezinha que os próprios Buendia fundaram depois de uma expedição que eles fizeram por meio da mata, né, da Colômbia,
né, atrás de um lugar para morar. E além de você ver assim, as gerações da família, né, vivendo, morrendo, casando e traindo e tendo filhos e fazendo acontecimentos fantásticos, você vê também a evolução de Macondo, né? Desde que Macondo era um vilarejozinho onde todo mundo era feliz, onde ninguém tinha menos de 30 anos, onde nunca ninguém tinha morrido, onde todas as casas eram expostas ao sol de uma maneira igualitária, onde todo mundo tinha sombra, onde todas as casas eram branquinhas e bem cuidadas. Até que essa cidade foi crescendo, foram chegando pessoas de fora, até que as pessoas foram começando a morrer e teve que ser construído um cemitério. Então, cara, você vê todo esse tempo, assim, todo esse século, né? Porque 100 anos de solidão, ou seja, um século de história contado em 400 páginas, você vê toda a evolução dessa família. Então, assim, você vê a evolução, o auge e o declínio da família, a evolução, o auge e o declínio da cidade, a evolução, o auge e o declínio da América Latina. Então é um livro, cara, que ele fala sobre tudo isso e fala de uma maneira incrível, de uma maneira muito tocante. Mas então, gente, depois de falar bastante, que eu acho que o vídeo ficou meio grande, depois de falar bastante sobre esses 5 livros que marcaram muito a minha vida, a gente chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado dos livros que eu falei aqui. Se algum desses livros que eu falei aqui vocês já leram, me contem o que vocês acharam. E também me contem quais foram os livros que marcaram a vida de vocês também. Eu acho muito bacana essa troca aqui que a gente faz nos comentários. Então é isso, se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo. E se você não for inscrito, clica aqui na minha foto para você se inscrever. Então, gente, obrigada por ter assistido. Um beijo e até a próxima!